Nosso Senhor agora mora em Cafarnaum. Ele saiu da Judéia, que era o sul ali de Israel, e ele vai para o norte, na terra de Zabulon, Neftali. O povo que vivia nas trevas viu surgir uma luz. Era a Galileia dos gentios, a região cheia, carregada de pagãos. E ali tinha muitos demônios, e os demônios se manifestam muito ali, com medo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele é tão bondoso que lá na cidade de Cafarnaum, ali onde mora a sogra de São Pedro, ele, depois de ter pregado na sinagoga ontem, em que o demônio se manifesta, ele vai agora para a casa de São Pedro, da sogra, cura a sogra, e ao pôr do sol, homens e mulheres, sabendo da fama de Nosso Senhor, eles estendem os doentes, assim, uma fileira grande de doentes, e Nosso Senhor vai parando e vai tocando em cada um, e vai curando, na hora do pôr do sol, uma hora muito agradável, uma hora e muito suave, ainda mais naquele Oriente em que o sol é quente, é tórrido, é meio deserto aquilo ali. Aí no finalzinho da tarde vem aquela brisa suave. E isso faz lembrar a cena de Jesus no paraíso terrestre, quando ele conta a Bíblia que à tardinha também, Deus descia para poder consolar Adão, e conversava com Adão. Era a hora da consolação. Depois de todas as agruras do dia, as dificuldades, na hora do pôr do sol, Nosso Senhor descia e ia conversar com Adão. Nosso Senhor faz o mesmo. Só que aqui não é com Adão, aqui são os filhos de Adão. Os filhos de Adão cresceram com as marcas do pecado de Adão. E Nosso Senhor como que restaura as graças do paraíso. Vai tocando em cada um. E muito bonito que tem um santo chamado São Cirilo, que ele diz assim: por que Jesus era Deus? Por que ele não chega no meio da multidão, levanta a mão e diz: olha, a partir de agora todos são curados? E sai todo mundo curado. Muito mais fácil. E aí ele responde que Nosso Senhor era, porque ele era Deus, que ele não simplificava as coisas. Quem gosta de simplificar, não entendeu qual é toda a teologia, toda a liturgia da Igreja Católica, que não é simplificadora. Uma vez, uma pessoa disse: nossa, mas isso de carregar um incenso com carvão, de vez em quando queima a roupa do padre, depois aquele negócio pesado, e depois é difícil de sair fumaça. Pega um spray, não é? Simplifica. Não, Deus não é simplificador. A gente vai ver uma conchinha que ele faz no fundo do mar. Olha quantas pinceladas ele deve ter dado ali para pintar aquela conchinha ali. Se é assim com a conchinha, imagina conosco. Então, Nosso Senhor quis ter um contato pessoal com cada um. Ele podia ir lá do céu também. Ele olha a terra, aquela bolinha pequenininha lá do céu. Minha bênção para essa bolinha aí, todo mundo que está nela. Não. Ele tem um contato pessoal com cada um de nós. A gente sente. Todo mundo que é batizado, que presta atenção, nas graças que recebe. Para Nosso Senhor, Ele tem um contato comigo. Não é bolinha, não. Joga a bênção na bolinha. Não. É ali, É a Maria, é o João, é o Pedro, é a Luciana, é o Joaquim, todo mundo. Não é? Nosso Senhor não simplifica, Ele quer um contato pessoal. Então Ele restaura as graças do paraíso ali. Mas a gente vai ouvir a história do paraíso. Não é? Nosso Senhor vai toda tarde conversar com Adão. E com umas conversas fenomenais, super assim, abençoadas, magnífico. Ainda que não conversasse, só de estar com Deus, na brisa suave da tarde. E Adão, chega um momento em que ele troca todo esse convívio por causa de uma fruta. A Eva oferece para ele uma fruta, ele come e perde o convívio com Deus. E até hoje nós estamos aqui, coitado de nós, e assim sofrendo por causa do pecado de Adão. Mas não é tão coitados, não somos tão coitados assim. Primeiro, porque merecemos. Segundo, porque Nosso Senhor nos visita de vez em quando. Mas, o que fez Adão? Adão jogou pela janela. Não sei se tinha janela no paraíso, talvez nem tivesse. Mas eu acredito que uma casinha devia ter.
Jogou pela janela as graças que tinha recebido, infelizmente. E não recebeu mais a visita de Jesus. E aí Nosso Senhor vai aparecer muitos anos depois para Santa Margarida Maria Alacoque e vai dizer: eis aqui o coração que amou tanto o mundo e foi por ele tão pouco amado. Para começar por Adão, por Eva, o filho de Adão, e aí vai. Até chegar em nós. Não é? E ali também, a mesma coisa com os habitantes de Cafarnaum. Ele faz todos esses milagres com esses homens, é a manifestação do amor do coração de Jesus, que vai tocando um por um, sem simplificar, sem pressa. E o que eles fazem? Mais para frente na história, 1, 2 anos depois, no final da vida de Nosso Senhor, ele vai a Cafarnaum, e a Cafarnaum não tinha se convertido, não tinha mudado de vida aquele povo, então ele diz: e tu, Cafarnaum, serás elevado ao céu? Não, vai ser lançado no inferno. Por quê? Porque se os milagres que eu fiz aqui tivessem sido feitos lá em Sodoma, Gomorra, Tiro, Sidônia, cidades pagãs, eles já teriam feito penitência e se convertido, e vocês não fizeram. Não é? Então, eles também receberam a repreensão de Jerusalém. Tu não reconheceste o tempo em que fosse visitada. Eis aqui o coração que tanto amou o mundo e foi por ele tão pouco amado. Nós também, de vez em quando, nos sentimos no paraíso. Não é sempre. Mas, sobretudo se a gente tem tempo para parar, para rezar. Aí, de vez em quando, a gente se sente no inferno também. Tem isso, né? Mas, de vez em quando, a gente se sente no paraíso. Nosso Senhor nos visita. A gente sente que Ele coloca a mão sobre nós. É um contato pessoal. Não é no meio da multidão. E o que fazemos dessas graças? O Monsenhor João sempre diz: o amor que desce é muito importante. O amor dele por nós é muito mais importante do que o amor que sobe. Mas o amor que desce não suprime o amor que sobe. Não rejeita o amor que sobe. Não substitui o amor que sobe. Tem que ter o amor nosso para com Deus também. Senão, Ele nos manifesta todo o amor. E no fim da nossa vida, corre o risco dele dizer: e tu serás elevado ao céu? Não, vai ser lançado no inferno. Porque não reconhecesse o tempo em que fosse visitados. Porque não fizesse penitência. E se eu tivesse dado essa graça para um pagão, ele já teria se convertido há muito tempo. Então, as graças que nós recebemos são um convite para nós mudarmos de vida, fazermos penitência, nos santificarmos. Vamos pedir que Nossa Senhora nos conceda, nessa Santa Missa, que ela alcance de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de sermos gratos, termos gratidão, que essa gratidão se transforme em atitude de mudança de vida e de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.